Então, o que o fluxo de caixa dos ativos mostra? A gente tinha essa fórmula que a gente viu no vídeo passado, que era o fluxo de caixa operacional, menos a variação do CCL, menos a variação do imobilizado. Vamos pensar, isso aqui, o que ele é? Ele é o capital gerado pela operação, que é o FCO, menos o gasto com os ativos, que é o delta do CCL e o delta do imobilizado. Então, se o FCA ele for positivo, isso significa que a empresa ela teve um fluxo de caixa operacional maior do que os gastos com os ativos feitos. O FCO é maior do que essa variação aqui dos ativos. Ao contrário, se o fluxo de caixa ele for negativo, isso significa que a empresa ela teve um fluxo de caixa operacional menor do que os gastos com os ativos feitos. Então, o FCO seria menor do que a variação dos ativos. Mas o que é essa variação do imobilizado? Essa variação do imobilizado, ela é do imobilizado bruto. O que é isso? Se a gente tem o imobilizado líquido, isso significa que é o imobilizado bruto, é o total do imobilizado menos a depreciação acumulada. Então, o imobilizado bruto é aquele que a gente não conta com a depreciação. É o valor dele sem contar a depreciação acumulada que ele teve ao longo dos anos. Se tiver descontada a depreciação, isso é o imobilizado líquido. Então, se a gente tem que no nosso enunciado fala que ele era um imobilizado líquido de 50, isso significa que ele está contando com uma depreciação, por exemplo, de 20. E aí o enunciado tem que dar para a gente qual que é essa depreciação acumulada. E aí, somando o imobilizado líquido com a depreciação acumulada, a gente consegue achar o nosso imobilizado bruto e é esse que a gente vai contar no nosso FCA. Por quê? Porque a depreciação não é um fluxo de caixa, então a gente não pode considerar ela. Se ela estiver sendo considerada, a gente vai ter que anular esse valor somando ele. Então vamos ver um exemplo para ficar melhor de se entender. A gente tinha, no exemplo que eu dei no vídeo do fluxo de caixa operacional, que a gente achou que o fluxo de caixa operacional era de 93. E aí vamos imaginar que em 2014 a gente tinha um ativo circulante de 156, um passivo circulante de 145 e um mobilizado líquido de 245. A depreciação acumulada nesse ano vai ser de 65. Então aqui ele já dá pra gente o líquido, não o bruto. Então a gente vai ter que somar com essa depreciação acumulada. Em 2015, o ativo circulante foi de 178, o passivo 160, o imobilizado líquido 255 e a depreciação foi de 85. Então, essas são as informações que foram lançadas para a gente. Como a gente vai calcular o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa das empresas? Ela é o fluxo de caixa operacional, que a gente já tem, menos a variação do CCL, menos a variação do imobilizado. Então, a gente precisa calcular esses dois. A variação do CCL vai ser o ativo circulante de 2015, menos o passivo circulante de 2015, menos essa variação aqui de ativo circulante de 2014 com passivo circulante de 2014. Então, vamos lá. Isso aqui é 168 menos 160, menos 156 menos 145. Fazendo isso, dá 18 menos 11, que é 7. Então, o delta do nosso CCL vai ser 7. No imobilizado, a gente vai ter 255 mais 85, que é a depreciação, menos 245 mais 65, que é o imobilizado bruto de 2014. Isso vai ser 340 menos 310. Então, o nosso delta do imobilizado foi de 30. E aí, agora já dá para a gente calcular o FCA. O FCA vai ser 93, que é o FCO, menos 7, que é o delta do CCL, menos 30, que é o delta do imobilizado. E aí vai dar 56.